O assunto de hoje é a equação do primeiro grau com uma incógnita, certo? No vídeo anterior eu trouxe alguns exemplos, né? Como 2x mais 5 igual a 13, certo? E aí, como que a gente vai resolver essa equação, tá? Eu tenho aqui uma igualdade, tá? Então, eu preciso manter o equilíbrio entre os dois lados da minha equação. E a pergunta que eu me faço é: qual número, porque esse x, na verdade, é a minha incógnita, tá? Incógnita ou variável da equação, tá? Ou seja, é um termo desconhecido. Aí, a pergunta que eu me faço é: qual número, qual valor x multiplicado por 2 mais 5 resulta em 13? Essa é a pergunta que eu me faço para resolver essa equação, tá? Qual número multiplicado por 2 mais 5 resulta 13, tá? O método para a gente resolver essa equação é tentar manter o equilíbrio e isolar o x, tá? Em um dos lados da minha igualdade, tá? Então, bom, para mim isolar o x aqui nesse lado da equação, eu preciso eliminar o meu 5. Eu posso incluir aqui menos 5. Só que aí, como eu tenho uma igualdade, eu preciso manter o equilíbrio. Então, vou pensar nesse menos 5 aqui também, certo? E aí, eu consigo eliminar o 5 do lado esquerdo da minha igualdade, me restando 2x igual a 13 menos 5. Então, por isso que nós falamos na regra, tá somando, passa para o outro lado subtraindo, porque, na verdade, a operação que eu faço é anular esse mais 5 com o menos 5, porque aí menos 5 com mais 5 resulta em 0, e aí eu tenho apenas o 2x desse lado. E como eu tenho uma igualdade, eu preciso manter o equilíbrio dos dois lados da minha equação, aí eu faço esse menos 5, eu incluo nos dois lados, tá? E aí eu mantenho o equilíbrio da minha equação, tá? Então, por isso que a gente fala nesse método prático aqui de passa para o outro lado com a operação inversa. Se ele está somando 5 desse lado, ele vai para o outro lado subtraindo 5, porque na verdade esse menos 5 eu incluí foi dos dois lados e desse lado ele se cancelou. Beleza? Então, aqui, bom, preciso eliminar esse 2. Então, o que que eu devo fazer aqui? Uma divisão por 2 para tornar para mim eliminar esse 2, porque o neutro da multiplicação é o 1. Então, se eu dividir por 2, aqui, 2 dividido por 2 resulta em 1. Só que o que eu fizer deste lado, eu tenho que fazer deste lado também. Então, divido por 2 aqui. E aí, eu cancelo esse 2 aqui, né? Porque aí sobra 1. 1 é o neutro da multiplicação, da mesma forma que o 0 é o neutro da soma, certo? Então, eu fico com x igual a 13 menos 5 sobre 2. Posso já resolver aqui o meu numerador, tá? 13 menos 5, 8, dividido por 2, 4, tá? Então, x igual a 4 é a solução da equação, tá? Posso verificar aqui, ó, verificação. 2 vezes 4 mais 5 igual a 13. Opa, desculpa aqui. Reescrever aqui. 2 vezes 4 mais 5 igual a 13. 8 mais 5 igual a 13. 8 mais 5, realmente, 13 é igual a 13. Certinho, tá? Minha equação foi verificada, tudo ok. Vamos para mais um exemplo, tá? Colocado ali. Um outro exemplo que eu tinha colocado para vocês é 4x mais 5 igual a 29, tá? Então, aqui eu já sei que eu preciso isolar o x desse lado, certo? Então, quero isolar esse termo desconhecido para mim poder encontrar o valor correspondente dele. Posso também pensar qual número multiplicado por 4 mais 5 resulta em 29, tá? Então, já sei que eu preciso subtrair 5 desse lado para cancelar com esse 5. Então, vamos subtrair 5 do lado de lá também. E aí, eu vou ter 29
menos 5, porque eu já sei que o menos 5 desse lado aqui, ó, ele vai cancelar e eu vou incluir ele lá, beleza? Agora, 29 menos 5, 24. 4 aqui, o que que eu devo fazer? Divido tudo por 4 para mim poder cancelar, tá? Então, me sobra 4 aqui no denominador. X igual a 24 dividido por 4, que é 6. Beleza? Agora, vamos pensar em exemplos, tá? Trabalhando no campo dos números reais, tá? Exemplos. Eu vou pegar na outra folha aqui. Tá? Trabalhando no campo dos números reais. Vamos pensar no seguinte exemplo. Vou colocar aqui. Bom, tenho aqui 7x menos raiz de 3 igual a 3x menos 2. Então, o que que eu preciso fazer? Isolar o meu x em um dos lados da minha igualdade, tá? Lembrando que eu preciso manter o equilíbrio, né, nos dois lados da minha equação. Bom, esse 3x aqui, para ele sair daqui, o que que eu preciso fazer? Subtrair 3x nos dois lados da minha equação. Então, menos 3x. Então, vou imaginar que existe um menos 3x aqui, que eu também acrescentei, tá? Porque eu acrescentei esse menos 3x dos dois lados, e ele se cancelou com esse 3x aqui. Beleza? Agora, eu quero eliminar esse menos raiz de 3 aqui. Mantenho o meu menos 2, e ele tá subtraindo, tá? Então, para mim cancelar ele deste lado, eu preciso somar raiz de 3 nesse lado e nesse lado. Tá? Para vocês entenderem o que acontece de fato numa equação, eu quero eliminar esse menos raiz de 3 aqui, então eu vou somar raiz de 3 nos dois lados. E aí, nesse lado, acontece o cancelamento. Esse 3x eu quero eliminar desse lado, então, menos 3x nos dois lados da minha equação. Aí, desse lado, acontece o cancelamento. E o que me resta é isso, certo? Então, por isso que nós falamos, né, no método prático, que é passar para o outro lado com a operação inversa. Porque, na verdade, é isso que nós fazemos. Nós mantemos o equilíbrio da nossa equação fazendo isso, certo? E a regra, né, é um atalho, vamos dizer, para esse raciocínio aqui de manter o equilíbrio da equação, beleza? Então, 7x menos 3x, 4x, menos 2 mais raiz de 3. Não posso somar, fica assim mesmo. X igual a menos 2 mais raiz de 3 sobre 4, certo? Portanto, x igual, vou colocar aqui, portanto, x igual a menos 2 raiz de 3 sobre 4... é a solução da equação. E terminamos aqui a nossa resolução dessa equação, beleza? Mais um exemplo. Bom, coloquei aqui uma equação para a gente resolver. Tá aqui a minha igualdade. Como que eu resolvo, tá? Primeiro passo é eliminar os parênteses, tá? Então, vamos eliminar os parênteses. Então, multiplicação, né? 2x mais 10 igual menos 6, menos 3 com mais 3x, menos 9x, mais 15. Bom, eu preciso eliminar esse 9x aqui desse lado, então eu vou adicionar 9x nos dois lados da minha equação, tá? Aí, deste lado, eu cancelo ele.
E também quero eliminar esse 10 aqui desse lado, então eu vou subtrair 10 nos dois lados da minha equação. Desse lado ele se cancela e o que me resta é 9x mais 2x igual a 2 menos 6 mais 15 menos 10. 9 mais 2, porque aqui eu tenho termos semelhantes. 11x igual a 15 mais 2, 17. Então, aqui eu posso somar os termos positivos, somo também os termos negativos, menos 10 com menos 6, menos 16. Então, eu tenho 11x igual a 1, x igual a 1, 11avos. Assim, 11avos é solução da equação. Certo? Então, aqui 2 exemplos, tá? De equação do primeiro grau, como resolver. Bom, mais um exemplo aqui, então, de uma equação do primeiro grau, tá? Dentro do conjunto dos números reais. X menos 1 sobre 4, menos 2x mais 1 sobre 2, igual 2x menos 1 sobre 8, menos 1. Bom, nesse caso aqui, nós precisamos reduzir todos os termos da minha equação, tá? Para o mesmo denominador comum, tá? No caso, o 8 é um denominador comum, tá? De todos. Então, 8. 8 dividido por 4, 2. Então, 2, que multiplica x menos 1. 8 dividido por 2, 4, tá? Então, menos 4, que multiplica 2x mais 1, igual 8 dividido por 8, 1, então, 2x menos 1. 8 dividido por 1, 8 vezes menos 1, menos 8, tá? Como eu reduzi todos os termos ao mesmo denominador, eu posso eliminar, tá? Para manter o meu equilíbrio, certo? Da minha equação. A partir daqui, o procedimento ele é análogo ao dos exemplos anteriores, tá? Então, vou multiplicar aqui o 2 pelo x, o 2 pelo menos 1, então, 2x menos 2, menos 8x menos 4, menos 8 com menos 1, menos 9. Tá? Então, resolvendo aqui a minha equação, né, coloco tudo que tiver incógnita de um lado da minha igualdade e tudo que não tiver do outro, porque a ideia é isolar o x, tá? Bom, nesse caso eu tenho 2x aqui e 2x aqui. Se eu for cancelar esse 2x desse lado aqui, ele já automaticamente cancela esse, ó. Se eu for subtrair 2x em ambos os lados da minha equação, por isso que eu posso já cancelar de imediato, tá? Porque a operação que eu fiz aqui é uma subtração de 2x nos dois lados da minha equação, tá? O que me resta, então, menos 8x igual a menos 9, menos 4 com menos 2, menos 6, mais 6, menos 9 com mais 6, menos 3, sobre menos 8. Menos com menos, na divisão, resultado positivo, tá? X igual a 3/8. Logo, 3/8 é a solução da minha equação. Certo, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí na compreensão de como resolver uma equação do primeiro grau, tá? No próximo vídeo, agora vamos para a equação do segundo grau.